Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite do Walter Barra, né? Que nesse novo podcast aqui, que vem somar bastante para o nosso município, né? Que é o Contra-Argumentos, né? E para levar para vocês aí, né? Um pouquinho, né, do conhecimento que a gente tem relacionado à política, né? E também colocar, né, a nossa opinião, ou a minha opinião, ou a própria opinião do Walter Barra, né? E a gente, como se fosse um debate, né, dentro da imparcialidade, né? A gente sabe que eu no meu caso, eu sou subordinado, eu tenho, né, um lado, eu tenho que levar isso para vocês, né? Eu sou assessor parlamentar do deputado Gugu Nader, né? E como se diz, né, trabalho, né? E de uma certa forma, né, levar para vocês aí os feitos desse representante estadual da nossa região, da nossa região e principalmente de Itumbiara, corrigindo aí. É, vale salientar que, apesar de ser assessor do Gugu, você vai tentar dar a sua opinião a primeiro ponto, uma opinião mais neutra, Sim, imparcial, sim, claro. a respeito da importância desse cargo que é o deputado estadual. E é Sim, claro que, sendo assessor do Gugu, você tem o seu ponto de vista, tem sim, claro, o- claro, o- né? a É, sua preferência, isso é lógico, né? Não somos hipócritas aqui, mas a primeiro instante eu quero que você dê o seu parecer imparcial. O que é melhor para o nosso município? Tá tendo também, ultimamente, o pessoal está chamando de ataque, mas, enfim, o prefeito da cidade, o Johnny, ele disse que o Gugu trouxe só 1.200.000 em verbas, né, em emendas sim, para a aham, cidade. aham, E aí tá tendo um certo impasse entre os dois, um justificando o sim, outro, sim. e eu também gostaria que você esclarecesse isso, né, Luiz, na medida do possível. É, política, a gente sabe que ocorre esse tipo de situação, eu não vou falar ataque, mas Sim, a gente sabe que é isso. Então, o interessante disso é que a gente vai descobrir em algum momento que um dos dois está mentindo. sim, claro, E aí claro. vai ficar feio. Sim, claro, E claro. isso é o mais interessante. A ideia é essa, né? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, a gente tem que, né, as pessoas que estão aí, né, nos assistindo agora e também, né, os cidadãos, vamos se dizer assim, né, discernir, né, os poderes, né, legislativo, executivo e judiciário. Né, é fundamental isso. E o legislativo, que o deputado estadual, no caso é o atual representante da nossa cidade, ele legisla, né? Vamos dizer assim, ele está ali como se fosse um vereador do estado, né? Logicamente que tem o peso, né, de poder, né, de uma certa forma, né, somar para o seu município, né? E assim o faz, né? É sabido de muitos aí que várias emendas foram mandadas para o nosso município, não logicamente direcionadas só para a prefeitura de Itumbiara. Tem que se lembrar que essas emendas, né, muitas delas foram direcionadas para os colégios estaduais situados no nosso município, né? Que os maiores beneficiados foram, né, a população itumbiarense, né, para suprir as necessidades, né, dessas escolas estaduais. Então tem que se lembrar bem isso, porque quando se diz, né, dá de entender que o atual executivo disse, né, no seu podcast, na sua rede social, né, que o deputado mandou apenas 1.200.000 para Itumbiara. Né? Agora veja bem, né, que ele deveria frisar que ele mandou 1.200.000 para a prefeitura de Itumbiara, mas deveria salientar que demais valores foram direcionados para as escolas estaduais que fazem parte do nosso município, né? É, Mas, Luiz, tá, só uma sim, questão. Então, o que você está dizendo agora é que o deputado estadual Gugu Nader, ele mandou 1.200.000 para a prefeitura da cidade, sim, sim, só que o prefeito não mencionou as outras emendas que ele enviou, sim, por exemplo, para os colégios estaduais. estaduais. Então, só para a prefeitura foi 1.200.000. Sim, claro, claro. Será que isso foi uma jogada do prefeito para denegrir a imagem do deputado? Veja bem, vou exemplificar outra situação aqui parecida com essa situação, né? Tá aí, né, 400 apartamentos aí que vai ser aí, né, distribuída aí para as classes necessitadas, vamos dizer assim, para as pessoas necessitadas, né? E esses 400 apartamentos, 60% é de responsabilidade e apoio financeiro e suporte financeiro do governo federal. Eu Isso é li, fato. eu li sobre isso. A É prefeitura, fato. É fato.
A Prefeitura de Itumbiara ela é responsável pelo terreno e pela Sim, infraestrutura. sim, claro, A claro. infraestrutura é o quê? Asfalto, o que mais? O terreno, ou seja, né, a pavimentação, né, do local, esse tipo de situação, como outras situações também, que eu não tenho como falar aqui, porque eu não tenho um conhecimento a fundo qual que seria, né, as responsabilidades do município. Mas agora vamos lá. Se você navegar nas redes sociais aí, você vai ver, como se diz, né, no popular, várias pessoas, né, gravando vídeo, né, sobre essas casas, mas nenhum deles, né, e eu quero deixar salientar aqui, eu não sou petista, muito pelo contrário, eu tenho o meu posicionamento, né, eu sou, né, eu não falo extrema direita, mas eu sou direita porque eu sou conservadorismo, eu aprendi assim, fui criado assim e sigo esse princípio. Mas aonde eu quero chegar? Em momento algum, nenhum desses vídeos você vê eles agradecendo e enaltecendo o governo federal. Para não querer dizer que tem algo aliado com o PT, vamos dizer assim. Bom, isso é o primeiro ponto. Agora, tem que ficar bem claro que queira, eu gostando, não sendo petista, ou você que está nos assistindo também não sendo PT, perdão, né? A gente tem que adconvir e admitir que o governo federal é o grande participador, né? E proporcionador dessa situação desses apartamentos. Isso também é fato. Mas você não vê a divulgação. Me parece que o Rubens Ottoni, que é o representante federal, me parece que vai, né? Falar sobre isso aí, né? Ouvi alguns rumores aí, eu não posso afirmar, porque né, eu não tenho acesso, né? Sobre essa questão aí da moradia. Até porque os outros municípios, o Rubens Ottoni, né, gravou e agradecendo ao governo federal, isso, aquilo, né? Sobre essas obras dessas moradias. Eu assisti vídeos, vários, inclusive, acho que do prefeito John, o Thales, que é o secretário dele, né, de Sim, gabinete, e eu acho que do assessor de gabinete do vereador Zé Oreste, doutor Zé Oreste também, o Bruno, né? também, exatamente, Eu vi exatamente. vídeo dele anunciando os apartamentos, mas é engraçado. Eu não me recordo no momento de ter ouvido nos vídeos eles falando a respeito do governo federal. Exatamente, Eu, exatamente. eu posso estar sendo injusto, eu estou dizendo que eu não me recordo, mas eu vou assistir novamente os vídeos, que são vários, né? Sim. E vou verificar esse detalhe, mas eu não me recordo no momento de ter ouvido nenhum comentário sobre o governo federal, realmente. Então, o presidente que está fazendo uma boa parte disso, né? Sim, claro, nós Junto temos com que a admitir que, prefeitura. né? Então, se eu não me engano, é a prefeitura, a Caixa Econômica e o governo federal, né? Exatamente. Eu acho que a prefeitura entra com 15% dessa obra, eu não tenho certeza do número real, mas é algo parecido com isso. Ela parece que tem valores aí, né? Outro dia eu estava navegando ali nas redes sociais sobre valores, 60 milhões do governo federal e 15 milhões da prefeitura municipal. Eu não posso afirmar, né, categoricamente que são exatamente esses valores, né? Porque a gente não tem conhecimento a fundo quais que foram realmente o dinheiro direcionado, vamos dizer assim. Uhum. Nós sabemos que na política tem muito disso, né? Tem. Então, não denegrindo a imagem de ninguém, Sim, claro. mas comentando a respeito do que já foi divulgado e difundido por aí, baseado nisso que a gente está fazendo esse tipo de comentário aqui. Não querendo puxar sardinha também para um candidato ou outro, ou falar mal do Sim. prefeito, não de forma alguma. A gente está falando simplesmente o que eles já gravaram vídeos e estão difundindo por aí, para tudo quanto é lado. Só isso, né? Porque da mesma forma que eles estão aí, né, para poder, né, levar informações, isso, aquilo, e fazer eu sempre falo sobre isso, o famoso marketing, vamos dizer assim, né, as outras pessoas, cidadãos, né, e nós que participamos da política também, estamos aqui também, né, para justamente fazer jus a isso aí, contra argumentos, né, então, onde há fatos, né, aonde existe fatos, são fatos, e contra fatos não há argumentos. Isso é fato, né? Gostei Então, do trocadilho, Luiz. mas O nome do podcast não é à toa, né? não é à toa. Contra-argumento. Exatamente, exatamente. Falando nisso, inclusive fica em aberto pro candidato, pro deputado, Sim. Hugo Nader, caso queira vir se explicar ou dar a versão dele, tá aberto. Pro prefeito também, eu acho que ele não sei se ele vai querer vir, mas está aberto para todos eles argumentar e usar o contra-argumento deles, né? Lógico, isso é muito importante, né? Dentro da imparcialidade, né? Então, assim, só para esclarecer, para a gente ser bem focado, Luiz, a acusação foi que o Gugu trouxe 1.200.000 de verbas, só que, pelo que você está dizendo agora, esse 1.200.000 foi para a prefeitura, então o prefeito esqueceu de mencionar as verbas que, por exemplo, foram para os colégios estaduais. Eu sei que nos colégios estaduais existe um quadro
que lá tem a descrição de, por exemplo, emendas que o colégio recebe. Eu fui no Polivalente semana passada, por exemplo, eu estava acompanhando e eu vi verba do Gugu lá. Sim. Não, e só retificando aí sobre essa, me perdoe aí, a outra questão, por exemplo, as corporações, por exemplo, a instituição do Corpo de Bombeiro recebeu recursos, né? Nós temos aí para logo a curto prazo, médio curto prazo, para iniciar, né, o novo hangar do aeroporto, né, que tá aí, foram destinados aí 3 milhões, e isso foi para o município de Itumbiara. A cidade que será beneficiada será a cidade de Itumbiara, né? Então, de uma certa forma, eu vi a colocação do atual executivo querendo desmerecer o trabalho do representante estadual, né, de uma certa forma, para poder, né, enaltecer ou querer impulsionar, né, alguém que ele tem em mente pretenso candidato a deputado federal no nosso município, que não precisa da gente dizer o nome todo, é sabido de muitos quem que é o pretenso candidato a deputado estadual no nosso município, né? Então, é outro fato, né? É outro fato. Só para que fique extremamente claro, o candidato do prefeito é o genro, né? É o secretário de Sim, gabinete, é o Thales, sim. normal. Eu não vejo problema algum em mencionar Sim, isso, né? sim, Tranquilo. claro, claro. E o que acontece? Tem um outro detalhe que você mencionou, eu lembrei agora. Tem sempre uma briga a respeito de ambulância, que a verba foi destinada e essa ambulância não foi compra. A impressão que eu tenho, posso estar equivocado, mas eu gostaria que você me explicasse. Existe algum tipo parece uma pirraça do prefeito. Ele recebe a verba e não compra ambulância porque a verba veio do deputado estadual que ele não gosta, enfim. Isso acontece ou eu estou enganado? Não, aparentemente, né, é sabido de muitos aqui no nosso município a questão dessa ambulância neonatal, né, que o recurso já estava lá, né, é sabido de muitos, né, essa morosidade ou não a compra desse equipamento, né. A gente observa bem que, né, infelizmente, nós vivenciamos no nosso município uma gestão coronelista, isso é fato, né, não, é notado por muitos, inclusive gente que até trabalha na própria administração, né, que existe até uma certa lei da mordaça. Né? Nós temos que dizer sobre isso, porque isso faz parte de municípios, né, pequeno e médio porte. Né? Essa política, né, de perseguição, vamos dizer assim, até porque eu posso falar isso com propriedade, porque eu já sofri isso na pele. Eu sofri isso na pele, né? É sabido de muitos aí, o fato que já aconteceu, né, com a minha família, pelo fato de ser oposição e pelo fato de fazer críticas. Né? Isso não é só aqui em Itumbiara, é praticamente a nível Brasil. Né? Mas quando é uma cidade menor, esse tipo de perseguição ele é mais aguçado. Né? Ele acaba, de uma certa forma, ele vem para aniquilar o cidadão. Né? Mas, né, a gente quer acreditar que, né, que algo melhor possa vir. Né? Itumbiara sempre sofreu muito com situações assim, né? Pega um grupo, entra outro grupo, isso, aquilo, né? A gente não precisa citar nomes aqui. Esse coronelismo instalado no nosso município. Itumbiara precisa se libertar disso, né? Vou exemplificar aqui, por exemplo, na década de 90, eu, né, trabalhava de representante e ia, né, viajava até Rio Verde e outras cidades. Né? E eu ficava observando. Rio Verde tem uma avenida lá, Presidente Vargas, parecido com Afonso Pena, e eu olhava e falei, gente, cidade feia, né? Era, né? Eu olhava e falei, gente, né? Itumbiara, né? Itumbiara estava até acima, né? Com o passar dos anos, né? Eu fui trabalhar no outro segmento e não fui mais para lá, não viajei mais para lá, mas passei, né, a ver e a ter conhecimento e relatos de outras pessoas, né? Que Rio Verde ultrapassou Itumbiara e bem ultrapassado. Porque uma política diferente. Realmente uma política para beneficiar o município, né? Até porque na lei, né, orgânica do município, já de imediato no início, teve um representante lá que restringiu, por exemplo, né, sobre a lavoura de cana, que não foi o caso de Itumbiara, né? Lá tem uma diversidade muito grande na agropecuária, né? Itumbiara, por exemplo, né, e isso foi graças a um executivo que teve aqui, não digo graças, muito pelo contrário, foi algo que afetou a nossa cidade, foi o plantio de cana, né? Que não veio, né? De início parecia que somava para a cidade, mas muito pelo contrário, diminuiu para a cidade, né? Uma cidade que não tem uma diversidade na agropecuária, isso, aquilo, para poder trabalhar, ela tende a regredir. Foi o que aconteceu em Itumbiara. Para vocês verem, né? A cooperativa de Rio Verde, ela foi copiada do sistema de Itumbiara aqui há décadas atrás. Lá evoluiu, cresceu e soma para a cidade. Aqui Itumbiara nem cooperativa nem existe mais. Então são situações assim. Essa falta de desenvolvimento, Luiz, você atribui isso ao executivo, legislativo, ao conjunto? A um conjunto.
né? A gente atribui essas deficiências aí a um conjunto. Eu acho que isso é a minha opinião, eu sempre digo isso, essa responsabilidade do que eu estou dizendo aqui, ela é minha como cidadão, que é um direito meu, apesar das privações, né, de quererem, né, cercear esse direito do cidadão. Que acontece? Hoje, vou exemplificar aqui. Se você circular na cidade, conversar com algumas pessoas, tem muito que nem quer falar sobre política, nunca se teve uma Câmara do Legislativo tão omissa quanto essa, né? Ou Essa em seja, exercício agora. exercício agora. Você vê, no mandato passado, no meu entender, praticamente houve só um que exerceu o verdadeiro papel de vereador, de fiscalizar, de cobrar, de buscar informações, isso, aquilo, né? E ele foi eliminado. Eu acho que eu sei de quem que você está falando. Exatamente, ele foi Eu acho que eu eliminado. sei de quem. Inclusive com a causa nobre, né? A gente tem algo que eu sempre digo, a gente tem que dar méritos a quem merece o mérito, independente das divergências, né? Igual o Wagner Martins, tem muita divergência na cidade, mas a gente tem que dar o mérito que é o único que há décadas, né, aqui no nosso município, né, defendeu a causa animal. E a gente tem que dar esse mérito para ele, Isso né? aí eu vou ficar calado, que realmente isso é mérito dele. Ninguém pode falar. Você Ninguém pode chamar falar. ele de doido, estourado, Sim, né? louco, mas Colocar outros adjetivos nele, né? Mas, né, esse, né? essa atribuição a gente tem que dar pro Vaguinho, e ele era bem ativo na Câmara ativo, também, né? Exatamente. Para não falar outra coisa, ele era terrível, né? Exatamente. E realmente, nesse exercício agora eu não tô vendo nenhum outro vereador ativo como ele. Parece que não tem nem oposição nesse exercício agora. Não existe oposição, existe só a situação. Né? Porque se você for analisar profundamente os papéis lá, que é no plural, são 12 representantes, né? Já colocou, né, para você ver nesse mandato, cada um ano, um vai ser presidente da Câmara, ou seja, uma forma de satisfazer muitos, vamos dizer assim, e ficar atrelado, né? E sendo conivente com todas as ações do Executivo. Então, cada ano, um vai ser presidente. Né? No primeiro mandato anterior a esse, mudou-se o regimento, porque antes o presidente era só 2 anos. Mudou-se o regimento, aí, né, o próprio Neto Carfan foi reeleito e agora novamente mexeram no regimento novamente. Né? Cada um ano, um é presidente. Né? Então, quer dizer, se fosse uma situação de uma boa parte ali ser oposição, com certeza isso não teria acontecido. Não teria acontecido. Porque se você buscar na nossa cidade, não tem nenhum representante que tenha imunidade, uma certa imunidade, para poder circular e fiscalizar os órgãos da cidade, para ver as necessidades, como hospital público, como na infraestrutura e outras situações, você não vê nenhum vereador. Essa parte que você mencionou agora, especificamente a respeito de fiscalização, que é a atribuição do Poder Legislativo, né? Os vereadores deveriam fiscalizar o Executivo, correto? Uhum. Mas realmente eu não vejo uma fiscalização ativa em nenhuma situação. Nunca vi. Eu tenho um vereador que eu conversei com o assessor dele, que é aquele vereador Pastor Ailton, que parece que ele é ativo na causa animal. Eu vi alguns vídeos dele, apesar que eu não vi assim eu não vi nenhuma oposição, nada disso. Eu não vi nenhuma fiscalização também. Eu só vi esse pequeno detalhe dele que chamou minha atenção. Mas eu não estou lembrado de ver nenhum vereador que fosse ativo ou que fiscalizasse. Parece que todos... não existe oposição nesse exercício agora. Eu posso estar equivocado, mas se você lembrar de algum, me avisa. Não tem. Não tem, né? Não tem, até porque nós sabemos por que, né, acontece essa unanimidade na situação, né? Porque são atrelados outras situações, como cargos, isso, aquilo, e outros benefícios. E ninguém quer, né? Ou seja, fazer um trabalho direcionado para a coletividade. Né? Ele faz um trabalho para a coletividade, entre aspas, né? Para o seu grupo. Então, eu não vou citar nome aqui, mas tem representante legislativo ali que vai perpetuar ali. Por que vai perpetuar? Ele tem todo um aparato para poder até aumentar os eleitores dele de favorecimento. Né? E nós temos um agravante, o seguinte, a população brasileira, e principalmente a Itumbiara, ela é extremamente egoísta. Se você conversar com alguém e falar, o vereador fez isso para mim, ele vai falar. E eu sou grato a ele. Mas ele esquece da coletividade. Porque o vereador não tem que fazer algo para você, ele tem que fazer algo para a população. Né? Exatamente. Para suprir a necessidade da população.
Então a população tem que começar a discernir isso, né? Mas essas mudanças, por exemplo, né, desse comportamento legislativo, isso aqui vai depender dos cidadãos, vamos se dizer assim, né? Igual esse ano é um ano de eleições, né? Cada cidadão tem um poder gigantesco na mão, que é o voto, né? Então tem que usar com sabedoria. Nós sabemos que muitas das vezes o quadro político, na sua totalidade, no Brasil, deixa a desejar. Nós sabemos disso, né? Nós estamos caminhando aí para a evolução, né? Para começar a ter uma visão diferente, né? De muitos, né? Sobre a política, né? Eu falo isso global, não estou falando só do município, né? Porque se você vê aqui em Tumbiara, por exemplo, coisa absurda, né? Você vê pessoas batendo palmas para caixa eletrônico. Como assim? Se é de direito, se é isso, aquilo, né? Tem que se entender, a população tem que se entender que político não dá nada para ninguém. Político pega os recursos que são pagos, os impostos que são pagos por cada cidadão, através do governo federal, ou governo estadual, ou governo municipal. Esses recursos são direcionados, né? Teria que ser direcionado para suprir as necessidades, que seja do município, do estado ou da União. Teria que ser dessa forma. Mas, infelizmente, a gente vê para se autopromoverem. Né? Esse detalhe que você mencionou é um detalhe engraçado, porque o que a gente mais vê é o político, né, fazendo aquela publicidade, aquele marketing todo, trouxe tanto para a cidade de Tumbiara, sim, claro. Tô fazendo tal obra, até parece que o dinheiro saiu do bolso dele, né? É engraçado. E, sim, não era nem para estar comemorando, na verdade, né? Tipo, inaugurar alguma coisa. Não, isso aí é o dinheiro da população, que está sendo investido, que foi tirado da população e que está voltando uma parte desse dinheiro para, digo de passagem, uma parte muito pequena. Isso quando volta. Quando volta, exatamente. Então, eu acho que hoje em dia a população está um pouco mais esclarecida. Apesar que boa parte ainda não sabe desse detalhe, esquece. Eles devem imaginar que política, ele produz o dinheiro, sai do trabalho dele, e a pessoa esquece que o dinheiro que o político está gastando, o salário dele e tudo mais, os benefícios, é tudo dinheiro da população, imposto que a gente está pagando, e caríssimo. Caríssimo. E está pagando cada vez mais. Exatamente. Então, assim, era um país difícil, está ficando um país quase impossível, e do jeito que está caminhando vai ficar impossível, porque não tem mais condição os impostos, né? Tá chegando assim numa forma assim que tá ficando quase insustentável, né? E o mais engraçado é que o dinheiro sai através dos impostos, a gente paga caro, e não recebe o benefício. A contrapartida, ela nunca aparece. Muito pelo contrário. Eu não sei o que tem na cabeça do político que parece que todo mundo já é sabido. O Estado é o maior inimigo. Você tem um ambulante na rua, ele é preso, a mercadoria dele é presa. Exatamente. Tem um PL que eles tentaram emplacar, eu acho que vai dar errado, que é para vistoria anual de veículos com mais de 5 anos de idade. É um absurdo isso. Tem uma foto que eu salvei, eu devia ter colocado aqui, até esqueci. É uma foto cômica, eu te mostrei ela mais cedo. Sim. O pessoal que está assistindo já deve ter visto essa foto por aí, que é um ônibus e uma estrada que praticamente é um abismo dos dois lados, de tanto buraco. E aí o comentário, né, na foto do ônibus, olha que absurdo, o ônibus andando com o farol apagado. É para sua segurança. E a estrada acabada. Então, assim, não sei qual é o problema de político, né? Existe uma grande inversão de valores, né? Existe uma grande inversão de valores. Assim, só pegando o gancho aí, o que acontece, né? A população, né, aqui em Tumbiara eu vejo muito isso, né? O público, quem está aí, né, representando a população, vamos se dizer assim, legislativo, executivo e outros, né, parece que eles se consideram semideuses, vamos se dizer assim. A população, no seu geral, não tem acessibilidade a eles, né? Anda com seus veículos. Tem um ou dois aí que é mais popular. Não vou citar nome para não poder causar ciúme, né? Que está aí continuando no mesmo ritmo, né? Mesmo o seu trabalho, às vezes o eu, o A, o B, você não concordando. Dá licença. Eu vou citar nomes, eu posso citar nomes, eu gosto de citar nomes, eu não importo nem um pouco em citar nomes. Já que eu tenho um podcast, eu vou citar nomes. Eu não vou deixar nunca oculto. Então, vamos dizer a verdade. O delegado Anderson, da Delegacia da Mulher, me atendeu. O Tenente Juliano, do Corpo de Bombeiros, me atendeu. O Tenente Coronel Rafael Carmo me atendeu, do Batalhão Tiradentes. São pessoas que eu falei com eles e no mesmo dia eles me atenderam. Eu achei uma loucura. Eles me atenderam no mesmo dia e no outro dia estava aqui dando entrevista. Totalmente acessíveis.
sim. O pessoal da Casa da Mulher me atendeu, prometeram entrevista, mas ainda não apareceram. Mas né? atendeu, né? Mas atendeu. Agora, o pessoal da prefeitura tem um problema. O Prateado, quando ele estava na frente da Patrulha do Sossego, eu entrei em contato com ele sequer me respondeu. Pô, não é obrigado a me responder, né? Mas Não, por lógico, uma né? questão de É um de convite. educação, né? Sim, Não foi nem, eu nem fiz o convite para ele. Não teve nem É, abertura para fazer o nem convite. teve como fazer o convite para ele porque ele não me respondeu. Simplesmente não me respondeu. Mas tudo bem. E como eu te disse, eu vou dar nome. Né? Você não vai dar, mas eu dou Sim, os nomes aqui de todo mundo. Sim. Quem mais? Tem um outro advogado que assumiu a Patrulha do Sossego, que o Erivaldo, ele me passou o telefone dele. Eu já trabalhei com o Erivaldo, né? Uhum. Gosto muito dele. Digo de passagem, o Erivaldo sempre me responde. Às vezes demora um pouquinho, mas responde. E aí eu mandei uma mensagem para esse advogado também, que está à frente da Patrulha do Sossego, que no momento não me recordo o nome dele, que eu mandei a mensagem para ele tem 3 semanas. Mas até hoje ele não houve respondeu. resposta. Não, sequer respondeu um boa tarde, nada. Então, o que eu já notei é que o pessoal da prefeitura tem esse problema. Eles Uma parecem muito, blindagem, né? eles são muito ocupados, né? Deve É. ser isso, não consegue responder uma mensagem no WhatsApp. Eu fico até com pena deles. Fica a sugestão, contrata uma secretária para responder, Sim, pelo claro, menos. Talvez claro. é uma coisa importante que alguém quer falar, né? Eu fiquei pensando, nossa, Patrulha do Sossego é um serviço tão importante, né? Inclusive eu falei na última entrevista sobre a forma que eles estacionaram lá na Praça da República. Talvez Eu vi sobre isso, né? talvez eles não tenham gostado, apesar que isso também não importa. Sim, claro. Mas fica até aberto o espaço, o convite, para que eles venham aqui falar sobre a maneira que eles estacionam, sobre a crítica que eu fiz, né? E justificar algo, né? Vamos dizer assim, né? talvez por ser um serviço público, né? É Isso. interessante justificar para a população, Sim, etc, claro, né? claro. Inclusive as postagens foram bem comentadas lá no Face, da Folha de Notícias, né? Mas é interessante dar esse feedback para a população. É muito bom quando é um servidor público. Com Então, certeza. eles têm que dar esse feedback. Eu acho que tem. Mas eles não se sentem no dever de dar esse feedback, eu já não posso fazer nada. Os que eu convido, que não são da prefeitura, eles vêm de prontidão. É incrível. Mas a prefeitura é assim. Então, eu até falei com o Erivaldo, se o prefeito quiser vir aqui no podcast falar alguma coisa, né? Sim, claro, Tá claro. aberto para o prefeito, Sim, vai ser um né, prazer, ele uma satisfação receber ele, né? E Hum. os outros também eu convidei, o Álvaro, o Gugu também. Então, vamos ver quem aparece. Resumindo, o programa está aberto para todos, né? Tá, o espaço o espaço, né? Aqui não é a prefeitura, mas o espaço é público. Então, foi feito para eles. Sim, às vezes um ou outro pode gostar, um ou outro, né? Mas é natural. Eu acho assim, né? Hoje, na política, até na própria vida, né? Primeiro que unanimidade ninguém vai ser. E ninguém vai ter também. Isso é fato, né? Vai ter as divergências. Ninguém vai satisfazer, né, todo mundo, né? Até exemplificando, né? Jesus Cristo esteve aqui na Terra e tudo para poder fazer o melhor para nós todos. Isso aqui ainda foi crucificado. Então, esse é o primeiro, né? Se for basear por aí, vocês vão ver o tanto que é difícil a humanidade. E caminhando para a seara da política, isso é mais aguçado ainda, né? É muito difícil, né? Porque uns querem apagar os outros, uns não querem dar liberdade para os outros, uns querem ter ciúme, uns querem perpetuar no poder e por aí vai. Por aí vai. Né? Uma boa parte deles, quando eu falo uma boa parte deles, eu falo no plural, porque o nosso problema é porque ele vem da pluralidade de ambos que representa nós como cidadãos, vamos dizer assim, né? Que é não fazer um trabalho para a coletividade, um trabalho voltado independentemente, né? A gente vê muito aqui no Brasil, principalmente aqui em Tumbiara, né? Muitos quererem ser pai da criança, vamos dizer assim, né? Ora, que seja a oposição, que seja a situação, tem algo que vem enaltecer, vamos bater palmas, parabéns, né? Parabéns pelo feito, né? Você mostrou algo diferente. Quer ver, eu já toquei nessa tecla várias vezes, eu participei muito de live, e nunca, sempre que eu passo lá, eu vejo, olha que coisa bacana, eu não sei se foi o Marcelo Gomes na época que fez o projeto e tudo, eu acho uma coisa formidável. Eu falo, olha aí, sem o custo praticamente zero, que é a interdição da Avenida Beira Rio, né, até o meio-dia aos domingos, né, para as famílias, né? Olha, e aquecer o comércio, olha para você ver que coisa bacana lá. Tem Realmente. centenas de pessoas trabalhando, centenas de crianças brincando, ou seja, o pai acorda cedo, pega o filho, ô papai, vamos lá na Beira Rio para eu levar a minha bicicletinha. Olha que coisa bacana, que coisa para a família, né? Ótima iniciativa. Algo que eternizou na nossa cidade. E uns ainda criticam, não, que tem que abrir. Ora, a Beira Rio é um lugar, né, de passeio, principalmente o lado que se passa. Né? Se alguém tem que atravessar a cidade, isso, aquilo, a gente sabe que tem gente trabalhando domingo, isso, aquilo, mas tem que se lembrar que aquilo ali
mais favorece a população do que prejudica, e Isso. principalmente as famílias, né? Olha que A coisa bonita, A né? prefeitura podia fechar o domingo todo a pista da esquerda, que é a margem do rio, né? Aham, Fechar o domingo todo para ficar lazer da população, né? exatamente, né? Voltar aquele movimento que a Beira-Rio tinha Sim, antigamente, né? familiar, uma coisa gostosa, e até excluir outras situações que, né, vira e mexe, né? Até porque é próximo ao hospital municipal, né? De vira e mexe tem umas badernas. Esse dia mesmo teve aí uma ruaça aí de uns motoqueiros aí com barulho aí que, É né? aquele rolezinho que eles dizem. Aquele rolezinho que começou aqui em Itumbiara, né? Luiz, você acredita que eu não sabia que Tumbiara já tinha chegado nesse ponto? Pois é, eu até então também eu não sabia, mas depois observando, e lá, próximo à minha residência, eu já vi alguma turminha passando já. Então, quer dizer, isso vem crescendo. Agora, cabe ao poder público buscar uma forma de coibir essas ações, né? Então, tá aí. A maior autoridade do município tem que se lembrar que é o prefeito, né? E o prefeito pode partir, né, dele, né, com a iniciativa dele e com os seus, né, vamos dizer assim, o seu chefe de gabinete, outro secretário, isso, aquilo, juntamente com o comandante da Polícia Militar, isso, aquilo, colocou no município uma lei severa, uma punição severa, né, para poder exemplificar. Mas tem um detalhe interessante. Eles passaram aqui na porta da minha casa, né? E realmente assusta. Sim. Acho que passaram 1h30 da madrugada. É muito barulho. Eles fazem realmente, infelizmente, eles passam fazendo arruaça, acelerando, cortando giro. Então realmente incomoda. E o horário também não dá para você fazer esse tipo de barulho, né? Não é permitido. Mas eu imagino que o tenente-coronel Rafael Carmo, ele deve estar bem atento a esse tipo de problema. Eu não sei se foi coincidência, mas eu vi apenas uma vez. Pelo menos passando na porta da minha casa. Eu nunca ouvi falar de uma segunda vez que esse pessoal organizou esse tal de rolezinho. Eu não sei se teve uma segunda vez. De repente, até tendo uma ação aí, não chegou ao nosso conhecimento essa ação aí para Pode poder, ser. né? Pode ser, né? Porque pelo menos o tenente-coronel, quando ele veio aqui, eu gostei muito dele, ele é bem ativo. Pergunta, ele falou sobre isso. Eu não fiz porque eu acho que eles não tinham feito esse rolezinho. Não sei se foi o primeiro, não faço ideia se foi o primeiro. Não tinha acontecido o fato ainda. Não tinha. Mas o pessoal, eles não estão brincando em serviço, não. Inclusive, a Polícia Militar tá um pouco limitada, a atuação dela, o tenente-coronel explicou por quê. É que não tem pátio para apreender os veículos. Pois é, eu não sabia disso. Olha para você ver que coisa, E eu vou te contar outra coisa que você não sabia, que é muito pior, que o ladrão pulava não, porque o fundo do quartel não tem muro, né? O tenente explicou por que ele não faz a blitz e apreensão de veículo. Porque apreende o veículo, ele vai para o quartel, inclusive é bom para a população saber, porque muita gente fala sobre isso. Em Tumbiara a gente não vê mais blitz, não tem mais apreensão de veículo, e isso a justificativa, ela não é divulgada, mas não é culpa do tenente-coronel. O que acontece? O quartel de Tumbiara, o fundo do quartel, não tem muro. Então o que acontecia? Os veículos apreendidos, o pessoal entrava e roubava no próprio quartel. E o que aconteceu? Isso prejudicava o batalhão. E aí parou de fazer essas blitz e de apreender esses veículos. Eu lembro, que você lembra também que era cheio de moto lá na frente. Não tem mais nada. Para isentar a instituição de qualquer problema que venha a ter. Porque o pessoal pulava, roubava e prejudicava o batalhão. E aí o que acontece? Aí a Câmara vai arrumar esse pátio para o tenente-coronel agora para ele fazer as blitz e continuar o trabalho de fiscalização. Inclusive, até os agentes de trânsito foram convocados, eu vi, a prefeitura soltou o edital de convocação, o que eu acho que vai mudar bastante o trânsito da cidade. E você me desculpa, mas eu não vejo com bons olhos, porque quando tem a fiscalização, parece que a pessoa está agindo de má fé, ela age com maldade. Tem a parte boa da fiscalização, sim, mas a maior parte dos exemplos que a gente vê por aí tá repleto, apesar que tem que tomar cuidado para não tratar a exceção como uma regra. Então, tem profissionais ruins em todas as áreas, a gente sabe disso, mas a internet, a gente tem acesso a muitos exemplos ruins de agente de trânsito que vira para a pessoa e fala assim, você acha que você está certo? Entra com recurso, então. Então, é um atraso muito grande para a pessoa. E assim, viu, Walter, em Itumbiara falta, né, vamos dizer assim, uma extrema campanha educativa para o trânsito. Itumbiara, acho que é até uma questão de necessidade, porque Itumbiara está crescendo e muito, né? Hoje você vê, são edificações aí que nunca se imaginou que ia chegar em Itumbiara, então nós temos aí, logo vai estar pronta aí, e logo, né, temos aí outros, né, investimentos na cidade aí, há pouco tempo, né, recentemente chegou a Burger King aí, né, para poder agregar e somar para a cidade, mas aonde eu quero chegar, se não tiver uma campanha
extrema educativa, né? Uma campanha que parte do poder público, né? Essa campanha educativa, né? Porque tá certo, a população tem rede social, isso, aquilo e tudo, mas tem como uma forma de melhorar, né, a educação no trânsito através, né, da aplicação da forma educativa, né, de instrução, isso, aquilo, mas de uma forma, né, de uma forma assim, vamos dizer assim, né, amiga, uma forma de parceria, e depois disso, aí sim fazer uma campanha punitiva rigorosa, porque daí o cidadão não vai poder reclamar, né, a partir do momento que se faz esse trabalho. Sobre esse detalhe que você está comentando agora, Luiz, navegando por aí, e teve uma postagem que o pessoal estava mostrando o trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Até mesmo postagem da própria Polícia Rodoviária Federal. Fotografia de carros da 220, 240, né? E aí a Polícia Federal faz aquela postagem, eu acho que eles esperam uma coisa e na verdade acontece outra, né? E teve uma pessoa que fez uma observação muito interessante que eu não tinha atentado para esse detalhe. Ele falando, olha só como é que a Polícia Federal age hoje em dia. Na minha época, é uma pessoa mais velha, na minha época, parava esse motorista que estava 240. Ia conversar com ele. Não pode andar nessa velocidade, pode sofrer um acidente, o limite da via é 110, 120, seja lá o que for, e você está muito mais rápido. Então, assim, você pode perder sua família no acidente e matar outras famílias num possível acidente. Mas não existe trabalho de conscientização. Existe a multa. A multa. E a só a indústria multa. da multa, né? Então, esse motorista que passou 240, ele vai continuar o trajeto dele a 240 sem nenhuma interrupção. Sem nenhum impedimento. Nada. A única coisa que vai acontecer é que ele vai pagar uma multa. Pagando, ele vai continuar na velocidade. Pagando, ele vai continuar na velocidade. E apesar que a pessoa fala que só aprende quando dói no bolso, né, a única parte do corpo que realmente dói, só que o que você deve pensar é o seguinte, antes de comentar isso, você deve imaginar que esse motorista que está 240, ele pode bater no seu carro, ali na frente. Exatamente. E matar a sua família. Exatamente. Então, não existe mais trabalho de conscientização de aviso. Existe multa, arrecadação, multa. Acabou. É isso que existe. Até eu estive aqui com as donas da Autoescola Executivo, a Andressa e a Leidiane, elas estiveram aqui semana passada, eu acho. Conversamos sobre isso, né, sobre esse trabalho de conscientização. Eu inclusive, conversei com um vereador daqui a respeito de campanha de conscientização. E também o trânsito viário está terrível, né? Terrível. Então, semana passada o motociclista morreu na esquina, essa semana teve um mesmo acidente na mesma esquina, só que não foi tão grave, graças a Deus. Mas constantemente está tendo uma colisão aí, né? Aquela rotatória famosa da Afonso Pena, que tem uma igreja numa esquina e o posto de gasolina na outra, o pessoal fala que a rotatória é perigosa, que eu não entendo, porque a rotatória não faz nada. É o motorista que... Exatamente. Erro de um ou de outro ou de ambos, né? Alguém errou. Então não tem nenhum tipo de conscientização aqui, não tem campanha, o motorista itubiário, ele é terrível, ele não tem educação, ele não dirige bem, ele passa direto em sinal de pare, o outro também passa direto, é hora que tem um acidente. É verdade. Então eu acho que falta isso, falta conscientizar o pessoal. Apesar que a gente sabe que são todos adultos, né? Mas é terrível. Mas Itumbiara passou por esse processo, ou seja, os radares que foram implantados no nosso município, não que eu sou contra os radares, nunca, mas eu sempre critiquei determinadas situações nos radares quando foram implantados, até porque não teve uma campanha educativa extrema primeiro. Eu sou contra radares, você não me perguntou não, mas eu sou contra. Mas, assim, né, não foi feita uma campanha educativa, isso, aquilo, por quê? Porque a intenção, isso é a minha opinião, né, o que eu vejo, porque a intenção não foi para educar o trânsito de início. Não foi educativo, foi arrecadativo. Isso é fato. Tanto é que teve gente que teve 30 multas, né? Por exemplo, você vinha numa via, né? Tava lá radares a 50, no término dessa via, radar a 40. Quer dizer, a sua mente ela é automática, né? Você passa 2 radares 50, você diminui o velocidade de 50, aí parece até pegadinha. Aí você chega, não, esse é 40. Fala, nossa, mas não é, eu esqueci. Quer dizer, você vê algo. E outra coisa que tinha, depois de bastante crítica, depois de muitas pessoas serem autuadas, algo que deveria ser implantado desde o começo, no meu ponto de vista, e não só meu, como de muitos cidadãos na cidade, o temporizador no semáforo.
depois de muitas críticas, muitas cobranças, depois de muita gente autuadas, se colocou o temporizador. Porque até então era o seguinte, você vinha na velocidade, você tinha que reduzir até 40. Aí você adentrava. Aí o sinal ficava laranja. Aí é o seguinte, se você freia, ele ia ficar vermelho, você ia ser autuado por, né, ultrapassar o sinal vermelho. E se você avança, acelera, você ia ser autuado por excesso de velocidade. Agora, com o temporizador, que demorou a colocar, né? Demorou a colocar, você vem, não, falta tantos segundos, dá para mim passar. Então, quer dizer, são situações assim que prejudicou o cidadão e muitos. Eu tenho uma observação sobre temporizador, eu vou te desapontar. Mas saiu uma portaria que era obrigatório ter o temporizador em todos os semáforos. E o que aconteceu? Os municípios começaram a alegar que não havia dinheiro para colocar temporizador em todos. Aí eles derrubaram essa portaria. Então, quando é para o Estado, tá tudo bem. Tudo bem. Aí é tranquilo. Então, quando é no nosso caso, não. Aí tem que pagar a multa, não tem conversa. Sim. Mas o Estado, inclusive, eu li sobre isso ontem. E foi coincidência. Eu nem sabia sobre isso. Eu também não sabia. Né? Eu estava lendo sobre temporizador, né, de semáforo, assistindo uns vídeos da Bahia, que o pessoal está reclamando, por quê? O temporizador de um semáforo lá, ele estava doido e o pessoal estava ganhando multa à torta e direito. E aí eu fiquei sabendo dessas portarias que o governo federal faz, que o CONTRAN faz, e aí foi derrubada, porque não tinha dinheiro, o município não tinha dinheiro para isso. E aí a pergunta do rapaz foi, para onde vai o dinheiro da multa? Já que arrecada tanto. E arrecada muito. Muito. Que é isso? Multa são valores astronômicos, vamos dizer assim. E eu quero fazer mais uma observação também. Eu não gosto de radar, eu acho que radar não funciona, você me desculpa. Cada um tem uma forma de pensar. Claro, a minha visão é muito simples. O radar, ele é um sistema eletrônico que a pessoa obedece ou não obedece. E naquele local. Naquele ponto especificamente. Passou aquele local e... Isso. Né? Então, o que acontece? O motorista passou pelo radar, vamos supor que ele está embriagado, enfim, ele está alterado, ele passa por esse radar a 100, 120, ele vai passar a 100, 120, pronto. Não vai funcionar. Agora eu fico olhando cidades vizinhas, como por exemplo Goiatuba. Goiatuba não tem radar. Goiatuba tem uma quantidade bem menor de acidentes. Apesar que, eu vou fazer uma outra observação, o tenente-coronel Rafael Carmo, quando ele esteve aqui, ele disse que com a implementação de radares na cidade, diminuiu, parece que 25% dos acidentes. Claro. Estatística, né? A gente sabe que vai diminuir o acidente, sim. Lógico, isso é lógico, vai diminuir. Vai coibir um pouco, né? Mas aí o que acontece? Apesar de eu não ser engenheiro de trânsito, mas eu sou motorista. E eu dirijo carro, dirijo moto, então eu conheço bastante o trânsito. Enfim, em Goiatuba o pessoal coloca faixa elevada. A faixa elevada, se o veículo passa por ela a 120, a gente sabe o que acontece. Ele quebra. E ele não vai radar, ele vai parar logo em seguida. Uhum. Já o radar, não. E outro problema, a gente já vive, é uma questão de consideração. A gente já vive no pior país do planeta, o mais caro, pior em aspectos financeiros, né, que mais cobra impostos e tudo mais. Sim. Tudo aqui, você já notou que tudo aqui é feito para tirar o seu dinheiro? Tirar o seu dinheiro. Você não tem incentivo. Você tem um IPVA absurdo, o mais caro do planeta, o IPVA do Brasil. Você paga para andar na rodovia, você paga para estacionar, você paga licenciamento, você paga um seguro, e aí você tem que pagar pela multa. Resumindo, o bem nunca é seu integralmente. Não, nunca de forma alguma. Ele parece alugado, né? Se você fizer a conta, o quanto te custa a sua casa, o seu carro por ano, é assustador. E ainda implementa mais uma política de te cobrar mais um pouco ainda e nem eficiente no trânsito, porque é igual eu tô te falando. Eu não sei o que acontece, mas eu vejo a faixa elevada é a solução para boa parte do problema de trânsito. Porque... Sem, de uma certa forma, punir o cidadão de uma forma arrecadativa, né? Mexendo no seu bolso. Né? Isso, é porque aqui, Luiz, o que acontece? Tudo que é feito pelo Estado, pelo político, é para tirar o seu dinheiro. Rapaz, é difícil mais ganhar dinheiro aqui. E aí ainda vem a classe política para com os salários absurdos e imposto e taxa e manutenção, aquele PL 365, ou sei lá qual o número, agora que eu não me recordo, mas para fazer uma vistoria anual em veículos com mais de 5 anos de idade. É piada com a cara do brasileiro. Não pode, você está querendo fazer mais isso. Você falou um negócio sobre tirar dinheiro do cidadão. Recentemente tivemos a questão da inserção aí a taxa do lixo. Né? O que aconteceu lá em Goiânia? O prefeito, ele vetou?
Eu não sei. Eu não tive um conhecimento a fundo, até vou olhar sobre isso aí, mas ver essa situação da taxa do lixo aí, e ela me parece que era incluída no IPTU, essa taxa do lixo, que não tem como você não pagá-la, porque para você não pagar, você não paga o IPTU, e você não pagando o IPTU, depois de 3 anos, você pode ser acionado na justiça. Ninguém quer ter problema com a justiça, né? Uhum. Né? No jurídico, né? Então, o que acontece? Essa taxa de lixo, né? Tá aí. Então a gente vê, por exemplo, os benefícios. Então vou dar outro exemplo sobre questões, já falei isso em outros programas, né? E muita passa desapercebido pelos cidadãos, vamos dizer assim, a questão da taxa da iluminação pública. Um dia eu estava olhando, eu falei, gente, mas que coisa mais absurda. Se você pegar o seu talão de energia, né? Você olhar lá, você vai ver lá, então vamos supor, você gastou R$100, você paga quantos por cento, vamos supor, 10% de iluminação pública. Então, R$100 seria R$10, correto? Uhum. Né? E a iluminação pública é o seguinte, é um poste X, a tantos, me parece, 50 metros, uma lâmpada X e consumo X, porque ela liga a tal hora e desliga a tal hora. Uhum. Agora, sabe o que acontece? Se você gastar R$200 na sua residência, a taxa de iluminação, ela vem proporcional ao que você gastou na sua residência. Mas é o jeito brasileiro, né? Entendeu? Olha para você ver que coisa. Mas o brasileiro tá. Eu quero acreditar e quero estar aqui para assistir, né, a revolta do brasileiro ainda, porque avança, cobra. Você vê as reclamações aqui, mas todo mundo aceitando passivamente. Então fica difícil, né? É igual esses debates que nós estamos fazendo aqui, a gente leva um pouquinho, né, dos nossos anseios, porque como anseios de outro também que não quer entrar, né, nessa seara e nessa situação e não quer, né, falar sobre isso, para evitar desgaste, isso, aquilo, mas realmente é um desgaste, né, isso, aquilo a gente fala, né, troca ideias, né, faz colocações, porque a gente gosta, né, a gente chega num estágio da nossa vida que a gente começa a olhar para frente, até porque amanhã nós não vamos estar aqui. Então a gente tem que começar como cidadão, cada um construir algo agora para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, porque é isso que vai ficar. O que cada um fez, né, vai refletir lá na frente, que seja de bom ou que seja de ruim. Então tem que começar a se atentar a isso, todo mundo ficar preocupado, né, com a coletividade e com o futuro, né, as gerações que vão vir, né, o que vai vir de bom para eles, isso, aquilo, né, porque para nós até agora, né, como se diz no popular, só fumo. Você está falando aí sobre a taxa de iluminação pública, mas se a gente for observar bem, a gente não tem problema só com a taxa de iluminação pública, tem também a água. A água é um grande transtorno. Exatamente. Você paga o que você consumiu, você paga uma taxa mínima que não faz sentido algum, e tem mais. A Saneago, se acontecer alguma coisa, um atraso de pagamento, eles vir e cortar a sua água, e tiver consumo, que eu não sei como a água cortada tem consumo. Até parece que a gente mexe alguma coisa lá. Eu tive esse problema já na minha casa. A água foi cortada e teve consumo. Não sei se a ARC passou pela tubulação ou a água que eu usei, né? Porque eu usei. E aí, na conta seguinte, eles vêm te cobrando uma multa por remoção parcial de lacre. E aí eu fui até no Procon. Inclusive, eu queria até salientar que eu fui muitíssimo bem atendido no Procon daqui de Tumbiara. Além de ser muito bem atendido, foi rápida a solução. Eu não sei, deve ter algum tipo de mágica no telefone do pessoal lá do Procon, no aparelho. Porque eles pegam o aparelho deles e ligam no número da Saneago e resolve o problema em 5 minutos. Essa taxa ela desaparece de remoção parcial de lacre, sendo que o lacre está lá. Porque eu fotografei o lacre, né, e levei no Procon. O pessoal olhou, pegou o telefone e resolveu rapidinho. O pessoal do Procon é bem eficiente. Muito rápido. Ainda bem que tem alguns órgãos que funcionam, né? Exatamente. O Procon, eu tirei o chapéu pro Procon. Eu também gosto do VaptVupt, mas apesar que o VaptVupt é do Estado, né? Não é do município. O VaptVupt foi uma grande ideia, né? A gente há de fazer essa colocação aqui do VaptVupt, né? Que foi na gestão do Marconi Perillo, foi algo que veio para somar e ficou aí, tá aí até hoje. É algo, né? Ou seja, você chega lá, você resolve 3, 4 situações num repartimento só, num lugar só. É verdade. É uma coisa que, né? Que... Só precisa eliminar a Saneago, né? E Equatorial. Tirando isso, tá bom. O nosso, se você for voltar no passado, muita gente, eu lembro, reclamava da CELG. Deus livre, guarde. Vontade de ter a CELG de novo. Olha pra você ver, a CELG tinha um vendaval, isso aqui. Você ligava lá, rapidão, tinha um caminhão e dois funcionários, aí chegava lá e rapidão resolvia o problema. Ponto. Hoje,
pessoal, você vê aí vários locais aí na cidade, às vezes já ficou 2, 3 dias sem energia. 4 dias sem Né? energia. Aí vem um, tira foto, aí vem outro, e mais não sei o que, vem engenheiro, e vem mais não sei o que, e coloca 2 veículos, fecha a rua, vamos se dizer assim, né? E vai todo aquele aparato, muitas das vezes, para emendar um fio, vamos se dizer assim, uma coisa mais, né? Ou seja, ao invés de nós evoluirmos, vamos se dizer assim, né, nessas questões, então nós estamos regredindo. Mas né? o problema, o que acontece? O problema não é equatorial. O problema é o político. Sim. É ele que dá a concessão Ele que equatorial, gerencia tudo isso, né? né? Vamos dizer assim, né? E ele sabe do problema e ele não muda a concessionária de energia. E outro detalhe importante a respeito de energia ainda, tem aquele probleminha dos fios caídos de poste espalhados pela cidade, que eu já vi muitos já, em vários pontos da cidade. Eu não sei se é... Bom, não deve ser eletrificado esse fio, senão tinha gente morrendo. Mas existem problemas graves desses fios que ficam caídos de poste, que a gente vê isso por aí. Vira e mexe, você vê uma questão aí, né? Né? De até motoqueiro praticamente ser degolado, já viu outras situações aí, né? Não digo aqui no município, mas já teve acidente aqui. Eu tenho conhecimento de pessoas que teve acidente com fio, que estava, né, solto, né? Sabe se é de internet, o que é, tudo, ele machucou, né? O motoqueiro machucou quase, né? Veio a óbito. Né? Então... O que a gente observa é que todos os problemas giram em torno do político. Infelizmente, quando não é ele que traz, é ele que mantém o problema. Ou ele que deixou de fazer algo, né? Vamos dizer assim. Ele está mantendo, né? Ele está mantendo aquilo. Igual o exemplo de Saneago, Equatorial, está mantendo o problema. Exatamente. Todos os nossos problemas, ele é político. Então, é assim, só você bater nessa tecla aí, eu olho até com tristeza quando eu vejo alguém, até dentro da minha própria família, não, eu não quero saber de política, eu odeio política. Aí eu fico olhando e falei, gente, mas ele está odiando, se ele analisar profundamente, no dizer ele está odiando até ele mesmo, né? Porque quando se fala da política, todos os nossos problemas vêm da onde? Política. Gerenciamento político, das decisões tomadas, isso aqui, ele que rege o país, né? Que seja União, Estado e município, né? Para poder fazer as leis que sejam de benefício para o cidadão, mas, infelizmente... Resumindo, é o político. É o político. O problema é o político. Nosso problema é político. É político. O que acontece com nossos políticos é que eles tomam posse e eles acham que o cargo dele é para benefício próprio. Exatamente. E as ações dele é para benefício próprio. Né? Temos inúmeros exemplos, não vou nem entrar nesse mérito, porque não adianta. A gente vai ficar uma semana falando sobre esses problemas. Agora é o ano de eleições, por exemplo. Você vão ouvir muitos discursos aí. Tem discurso, para quem muitas das vezes não tem, né, conhecimento a fundo como que é, tem discurso lindo, comovente, que tem uns que vai até chorar. Fala, olha que coisa mais linda. O discurso é lindo. Mas a prática, muitas das vezes, deixa a desejar. Muitas das vezes deixa a desejar. Inclusive, agora está tendo aquela caminhada do Nicolas, né? Hoje é o segundo dia, se eu não me engano, que ele está caminhando de Minas até Brasília, que é um ato simbólico por causa do pessoal que foi preso no 8 de janeiro, Bolsonaro na prisão, etc, né? Que coisa bacana, né? Você viu o tanto de político que já juntou a caminhada dele? Né? Nos Estados Unidos está tendo um dos monges. Você viu aqui lá dos monges? Não vi, não. Nos Estados Unidos? Estados Unidos, tá? É algo assim, sabe? É comovente, é muito bonito dos monges, até porque os monges são diferentes, né? Eles são extremamente espiritualistas, né? E até uma cadeirinha, chama a cadelinha Aloca, aderiu a eles. Eles quiseram colocar ela num caminhão, ela não quis. Ela quis acompanhar os monges. Me parece que é uns 30 monges. Eles estão vestidos de laranja, né? E tudo, e para com a população, né? Recebe flores, dão flores para a população, chama Caminhada da Paz. Caminhada da Paz. Uma hora, quem estiver nos assistindo aí, entra lá, né, nas redes sociais lá e vocês vão ver lá. Eu não vi sobre isso ainda não, mas tá eu vou pesquisar. É coisa muito bonita, é coisa bacana, é algo assim, né? E essa manifestação deles é para quê? Qual o objetivo? É a Caminhada da Paz, para poder difundir e divulgar, né, que nós temos, né, que o país, ou que seja, os países, o mundo, buscando a paz, elevando a paz. Não entrando nessas outras questões, não, mas levando a palavra paz, né? Vamos dizer assim. Será que eles estão incomodados com a guerra da Ucrânia, com a Rússia da Ucrânia? Ou será que eles estão incomodados com o Trump pegar o Maduro na Venezuela? O que será que está acontecendo? Eu acho que são todos os fatores, né? Vamos dizer assim. Ou talvez o Irã matando a própria população em manifestação, né? Nós não estamos muito distante de um conflito global, vamos dizer assim, não. É uma coisa assim. Você vê o preciosismo, né? Uns querendo, né? Tem um lado, veja bem, por exemplo, falando da questão dos Estados Unidos invadir a Vietnã, tem um lado bom
né, de retirar alguém, né, porque é um narcoterrorista, vamos dizer assim, isso é fato, tanto é que os Estados Unidos, nós sabemos também que por trás disso também tem outros interesses, isso, aquilo e tudo, mas tudo começou por onde? Se o governo da Venezuela fosse um governo democrático, estivesse trabalhando em prol da população, isso, com certeza isso não teria acontecido. Agora, essa outra questão de invadir, né, a soberania do outro país, isso, aquilo e tudo, aí vem agregado a isso. Aí é difícil, aí vai criando essa complexidade, aí é onde começa, né? Realmente esse é um assunto muito complexo da gente discutir, porque difícil, né? são vários fatores, são vários exemplos que nós temos hoje em dia, vários, inúmeros, né? Tem presidente de país que manda avião buscar ex-presidente que foi condenado, né? Sim, né? Mas aí não é invasão de Não soberania. é invasão soberania, Aí não. tudo bem, pode, mas... Então, vamos deixar isso aí de lado, que nem que você... Vamos voltar para a esfera municipal. Luiz, pois eu acho que eu vou ter que te convidar para voltar aqui para falar mais sobre os nossos candidatos Sim, estou à disposição. ao deputado estadual, né? Nós temos vários candidatos, né? E falar principalmente sobre essas acusações, né? Que o prefeito John fez em cima do Gugu, falando que ele trouxe só 1.200.000 e o Gugu alega que não. Trazer para a população a verdade. Sim, a população tem que ter conhecimento, né? A ideia aqui é que a população escolha o melhor deputado estadual. A população que vai, né? Quem vai tirar a conclusão disso tudo é a população que vai avaliar e a população que vai, né, votar e eleger aquele que a população, né, no final dessas histórias todas, vamos se dizer assim, ele vai fazer um resumo, uma somatória e vai destinar o seu voto, né? E tem uns também que não tem o mínimo interesse, não quer nem saber. Então é isso aí. Agora, o que acontece? Eu lembrei de um detalhe aqui, quero falar para vocês aí, que estão nos ouvindo, né, a questão, né, do município. Se vocês voltarem na memória de vocês, né, no início do primeiro mandato dessa atual gestão, foi pego um empréstimo de 100 milhões de reais. Não foi 100 reais nem mil, foram 100 milhões de reais. É muito dinheiro, mas é muito dinheiro. Agora eu faço uma indagação, uma pergunta para vocês. Qual a obra de expressividade que Itumbiara tem? Qual a obra de expressividade que Itumbiara? Não, Itumbiara tem uma obra de expressividade. Itumbiara tem um hospital público, renomado, com atendimento às pessoas. Itumbiara tem isso, Itumbiara tem aquilo. Itumbiara não tem. Essa é uma pergunta interessante, Luiz. Itumbiara não tem. Lembre-se disso. Eu queria ter pesquisado, eu não pesquisei, mas quando a gente terminar aqui, eu vou pesquisar. Eu ouvi o Google falando sobre isso. Onde foi parar esses 100 milhões de reais? Parece que a gente vai pagar o dobro, alguma coisa assim. Sim, até 2034. Isso, parece que a maior dívida da história da cidade. Claro. Então, esses 100 milhões, onde eles foram gastos? Você sabe ou não? Não? Eu não sei, obras específicas. Aí tem algumas obras, por exemplo, Modeste Carvalho, governo estadual, né? Aí você pega Escola Lurdinha, né? Uma boa parte, praticamente quase 100% da emenda do como é que chama lá o deputado federal lá, aí, até esqueci o nome dele, meu Deus do céu. É a idade. Deu branco hoje mesmo eu estava olhando sobre isso da Escola Lurdinha lá, né? Até ele é muito aliado do Neto Carfan. Até na época ele veio, de uma certa forma, para José Nelto, perdão, pessoal, José Nelto, né? Então, quer dizer, né, tudo, uma boa parte aí, governo estadual, emenda de deputado estadual, emenda de deputado federal, isso, aquilo. Então, e esse recurso, né, esse dinheiro que é do município, integralmente do município, né? Qual a obra de expressividade que foi feito com ele? Essa é a pergunta, né? Agora acaba a população analisar isso aí, né? O prefeito já mencionou em algum lugar, alguma entrevista que ele deu a respeito desses 100 milhões, esse empréstimo? Porque eu estou perguntando que eu realmente não sei, eu não vi. Eu não vi, né? Mas né, eu não posso afirmar aqui nem falar o que ele disse ou que irá dizer sobre esse recurso, né? Cabe a ele explicar isso para a população aí, né? Justificar para a população. A pergunta está aí, está feita, não só por mim, como vários cidadãos da cidade, né? Eu não digo na sua totalidade, até porque ele foi eleito, né, com a margem aí, né, expressiva de votos, né, mas Itumbiara, infelizmente, o famoso marketing, ele influi bastante, né, e foi o que aconteceu, né, e até porque a gestão anterior a Itumbiara foi tão caótica, mas tão caótica, né, que o pouquinho que se fez pareceu muito.
eu vou fazer essa colocação, vou exemplificar aqui, por exemplo, uma simples revitalização de uma Praça Sebastião Xavier que custou aos cofres públicos quase 6 milhões de reais, virou ponto turístico durante uma época. Olha para você ver, né? Uma praça, né? Pode ser tanto que Itumbiara estava carente, né? É verdade. Né? Algo, né? Isso aí você fica olhando assim. Agora hoje não, hoje você passa lá já, né? Tá tranquilo. Aí o itumbiarense começa a abrir os olhos e ver, falou, não, Itumbiara precisa de mais e quer mais. Itumbiara pode muito mais além, né? Uma dúvida, uma questão que eu sempre ouço por aí é a respeito de indústrias, né? Parece que não tá vindo indústria para cá. Nos últimos anos, se a gente for contabilizar mesmo, eu não me recordo de nenhuma. Recente, há pouco tempo, teve um negócio da Wershai aí, viajaram pra China, isso, aquilo. Foi. Eu até lembrei disso. Tá acontecendo alguma coisa? Tá, o que tá, né, essa Wershai, que isso que é somar pro município, isso, aquilo e tudo, eu não tô vendo, né, nada assim, né? De repente eu pode ter algo que eu não tenha conhecimento aí, não tive, né? Eu também não tô a par de nada, não lembro. Diferentemente dos municípios, por exemplo, Rio Verde, Sadia, isso, aquilo e tudo que tem lá, né? Que é de renome nacional, né? Vamos dizer assim, empresa. Mas né, parece que nos últimos anos Itumbiara perdeu um monte de disputa para Rio Verde, né? Com certeza, né? Eu acho que perdeu umas 2 ou 3 empresas, 2 talvez. Mas eu lembro de ver casos como esse. Mas teve uma empresa que estava na intenção de vir para Itumbiara, né? Se eu não me engano, fábrica de calça jeans, Full Horse, né? Que inclusive estava adquirindo uma área na Modeste Carvalho, né? Vários alqueires, né? Com um valor irrisório lá, né? Mas o Wagner Martins parece que impediu. Parece que o Wagner Martins entrou no Ministério Público e impediu essa aquisição dessa fábrica, comprando, né, uma área gigantesca por um valorzinho pequenininho ainda parcelado, né? Eu não vou falar aqui os valores, porque eu gosto de falar aquilo que eu tenho certeza, né? Eu não me lembro bem os valores. E isso também ficou esquecido por muitos aí, mas o Wagner Martins impediu. Quero ressaltar aqui, bom trabalho do Wagner Martins como verdadeiro representante legislativo. Ele fez o trabalho fiscalizatório, mas porém a população não aprovou. O Vaguinho, na verdade, eu vou perguntar isso para ele. O Vaguinho, de acordo com a última conversa que nós tivemos, inclusive nesta sala, ele disse que ele ia explicar que ele não perdeu a eleição. Ela foi tomada. Eu só posso adiantar isso, porque ele me passou isso. Isso aí, no convite que foi feito, e ele vir na entrevista, aí ele vai fazer essas colocações aí, né? Cabe a ele. Inclusive, falamos e o principal motivo da visita dele seria esse, né? O que aconteceu? Que ele não foi reeleito. E contar toda a sua trajetória, né? Toda a sua trajetória durante, né? Como vereador, né? Isso é interessante para a população ter conhecimento, né? Também. Isso é bom, né? Luiz, meu amigo, então, eu acho que a gente não conversou quase nada, mas... Conversamos tudo e quase nada, vamos dizer assim, né? Sim, eu vou ter que convidar você novamente para você vir falar do Gugu, a proposta dele. Sim, claro. Por que alguém deve votar no Gugu, todas essas justificativas. E, principalmente, a defesa, né, dessa acusação, sim, claro, que ela é um tanto grave. E vai ser interessante ele se defender, né? Já que foi feita a acusação, mostra para todo mundo que ele não trouxe só 1,2 milhão. Claro. E se ele trouxe só 1,2 milhão, vai ficar pior para ele. Mas vamos ver o que acontece. Né? A questão, assim, só, né, dando gancho aí, a questão é mostrar fatos para a população, né? Porque é um ano eleitoral, né? E para promover alguém, né? Eu fico até admirado, partindo do atual executivo, né? E vir nas redes sociais, né? E gravar, e citar, e dizer, né? E querer transparecer para a população algo, né? Que muitas das vezes, né, não foi bem explicado para a população. Isso é muito ruim, né? Se fala em união, mas se causa a desunião, vamos se dizer assim, né? Tá partindo, né? Mas Itumbiara, né, nós sabemos, né, né, vão aí querer promover aí, né, para de uma certa forma se perpetuar no poder aí, né, o Gerro, né, como pretenso candidato a deputado estadual, né? Então, eu vejo isso até com eu como é Itumbiara, por exemplo, eu vejo isso, esses embates, essas colocações com naturalidade, porque desde que eu entendo por gente, já teve épocas piores, né? Eu tenho 58 anos, né? Eu sou de época que se existia comício
E nesses comícios trocava até tiro, né? Então o Tumbiara está enraizado esses conflitos, essas questões. Né? Ou seja, para surpresa de 0 pessoas, né? Normal, né? Tá tudo. Né? É a só regra do jogo. mudaram as armas, vamos dizer assim, né? Só mudaram as armas, né? Mas né, dentro da naturalidade, vamos dizer assim, né? Não, né? Mas vida que segue. Perfeito. Luiz, então, por enquanto, meu amigo, muito obrigado. E vamos aguardar as outras pessoas envolvidas. Talvez elas queiram se manifestar. Exatamente. Fazer a defesa delas, enfim. Ou atacar mais um pouco. O espaço está aberto para defender, para atacar aqui. Né? Eu acho que é fundamental isso, viu, Walter? Quero até agradecer o seu convite, né? Eu fico feliz de você, né, lembrar e vou chamar o Luiz Mosquito aqui, tudo que eu acho interessante, as colocações, eu fico feliz, quero agradecer mais uma vez. E eu acho que não só eu, como qualquer um que faz aí parte aí da política, que seja até um cidadão comum, né? Seja um cidadão comum, porque esse cidadão comum é que paga tudo isso. Tem que se lembrar isso. Muitas das vezes o pessoal é um cidadão comum, mas a contribuição dele é gigantesca. Pelo fato dele ser um cidadão, ele já contribui muito. Então tem que começar a ter essa visão, né? E começar também a se importar mais por política, né? Para poder, né, melhorar a nossa situação, né? Porque eu quero aqui dizer para vocês, muitas das vezes as pessoas não têm conhecimento, o Brasil, em pagamentos de impostos entre CNPJ e CPF, né? Ele é o 14º, entre CNPJ e CPF, me parece que ele é o 14º do mundo, né? Aliás, CNPJ ele é o 14º do mundo, CNPJ. E entre CNPJ e CPF ele é o 4º em arrecadação de impostos. Ou seja, nós somos os cabeceira. Aqui, eu não sei quem ganha da gente no planeta. Deve ser a Suíça, né? Eu já ouvi falar da Suíça. Só que a Suíça tem um detalhe, hein? A Suíça, o transporte público em todo o país de metrô de altíssima qualidade é extremamente gratuito para o cidadão. Olha que coisa. Lá eles buscam, eles têm dinheiro, tanto dinheiro a Suíça tem, que eles ficam buscando forma para beneficiar o cidadão. Então, por exemplo, o metrô lá. Nós vamos sair lá no metrô, nós vamos mandar o país com custo 0. É lá que eles fecham as cadeias porque não tem preso, né? Exatamente. Olha para ter uma ideia como é que funcionam as coisas lá. Então é interessantíssimo. Enquanto no Brasil, daqui um dia, só fechar o país. Aí tá tudo bacana, né? Aqui a cadeia, eu não vou falar nada, deixa para lá. Vamos terminar por aqui, porque senão nós vamos ficar aqui 2, 3 horas. Né? Isso é verdade. Luiz, então é isso. Então, lembrar as pessoas que é você que paga a festa. Exatamente. O dinheiro sai do seu bolso. Então, aquele político que esbanja, que gasta e não pensa na população, que não é eficiente, hospital que não tem um bom atendimento, aquela rua que está cheia de buraco, enfim. Um serviço ruim é um administrador ruim, reflexo de um administrador ruim. E para você que não gosta de política, sua vida é comandada por um político. Mais especificamente, todos os problemas da sua vida, todos, sem exceção, é graças ao político. Porque quando você é assaltado, é porque não tem o efetivo de policiais, ou porque eles ganham mal, porque o político faz isso. Quando falta água, é porque a concessionária de prestação de serviço de água não presta, ou não faz um bom serviço, energia, tudo é o político. É isso aí. A origem dos nossos problemas são políticos. E eu não estou nem mencionando uma solução tipo a do Nepal, né? Não vou nem falar sobre isso, não, porque senão alguém pode me achar radical, né? Nossa, que radicalismo, né? Mas... Está caminhando para isso. Só que lá resolveu. O problema é esse, né? Tem esse detalhe. Não sou radical nesse ponto, mas infelizmente. Eles acharam essa solução lá, não tinha outra. Mas a gente ainda vai tentar outras soluções aqui. Mas é isso. Luiz, muito obrigado. Então, obrigado a você, Walter, mais uma vez, e a você, né? Que está aí, que nos assistiu aí. Quero agradecer a você que vai visualizar ou está visualizando, vamos dizer assim, né? E fiquem com Deus a todos. Tá bom, pessoal? Obrigado. Um abraço.